É assim que eu faço os meus vasos e as minhas adubações. O que eu coloco dentro de um vaso? Eu coloco humus de minhoca, que é o produto de decomposição de uma planta. Então, ele vai ter todos os nutrientes, os micro e macroelementos, que são os elementos químicos que as plantas precisam para se desenvolver. E coloco também vermiculita. Vermiculita é um mineral, uma coisa inerte. Ela não é areia, mas a areia também é um mineral. Qual que é a diferença entre a vermiculita e a areia? É que a vermiculita ela é um mineral feito por camadas, várias camadas. Vou fazer uma comparação com massa folhada que a gente come em bolo, em torta, né? Cada grãozinho desse pequenininho de vermiculita, ele é composto de várias camadas de vermiculita. E entre essas camadas acontece uma coisa interessante, acontece acúmulo de água e essa água ela leva sais minerais, que são coisas que as plantas precisam para se desenvolver. Então ela tem muitas vantagens sobre a areia por causa disso, por causa do acúmulo de água e de sais minerais entre as camadinhas das quais ela é feita. O humus é bastante bacana, por quê? Porque ele, eu já disse, ele contém os micro e macronutrientes que as plantas precisam. Só que ele não é suficiente. E eu cheguei a essa conclusão porque eu plantei um pé de couve usando só essa mistura de humus com vermiculita e dali um tempo eu notei que a couve ela começou a ficar mirrada, ou seja, todos os nutrientes começaram a ser usados pelo pé de couve. Eu colhi as couves, saía do vaso e a couve ficou sem comida. Então, é preciso fazer uma complementação do humus. E para fazer essa complementação, eu uso 3 fontes de adubo, 3 fontes orgânicas, né? Essa sigla aqui é a famosa sigla NPK, né? Que é nitrogênio, fósforo e potássio, que são os elementos químicos ou macronutrientes que as plantas consomem em maior quantidade. Tem o cálcio também. O cálcio está presente aqui também na farinha de osso, né? O que mais tem na farinha de osso é cálcio e fósforo. A vantagem desses 3 adubos é que eles não são puros, isso mesmo. Eles são impuros e contêm também os micronutrientes, boro, zinco, magnésio, ferro, mais um monte de elementos químicos que as plantas precisam para se desenvolver também. Bom, como fonte de nitrogênio, tem aqui a torta de mamona, pode ser torta de algodão, ou pode ser torta, sei lá, de nim, de alguma outra coisa que o pessoal extrai o óleo e sobra o bagaço. Farinha de osso, essa aqui é a farinha de osso não calcinada, pode ser calcinada também. Ela é rica em fósforo e cálcio, eu já falei. E aqui a gente tem a fonte de potássio, que é a cinza de madeira. É legal pegar essa cinza de madeira em pizzaria. Em churrascaria não pode. Por quê? Porque no churrasco o pessoal usa muito sal. E o sal vai contaminar. Vai ter excesso de sal na cinza e isso vai fazer mal para as plantas, né? E aqui eu tenho um experimento bem bacana para ilustrar por que a gente precisa enriquecer o humus. Eu achei, deixa eu contar a história do porquê que eu fiz esse experimento. Primeiro porque eu notei que era necessário enriquecer o humus. Mas aí, que dose que eu vou enriquecer? Que dose que eu vou utilizar esses 3 adubos para enriquecer o humus? Aí eu achei 2 recomendações em literatura, na internet. Só que uma recomendação mandava colocar uma dose e a outra recomendação mandava colocar 10 vezes aquela dose. Aí eu pensei comigo, bom, ou uma recomendação deve ser muito fraca e as mudinhas, as plantas não vão se desenvolver, ou a outra recomendação deve ser muito forte e pode até queimar as raízes. Então eu fiz esse experimento aqui. Eu peguei a vermiculita e o humus, que eu usei como substrato no vaso, ou para fazer a sementeira. E uma eu coloquei a dose, outra eu coloquei 5 vezes a dose, e outra eu coloquei 10 vezes a dose. Bom, isso aqui é a chicória vermelha. A gente está no dia 11 de junho.
Ou seja, isso aqui tem 32 dias agora, e o que a gente nota depois de 32 dias? Que uma dose só foi muito pouco, porque essas mudinhas aqui, elas se desenvolveram bem menos do que as mudinhas que eu coloquei 5 vezes a dose e 10 vezes a dose. Há 15 dias atrás, a gente conseguia notar uma diferença entre 5 vezes a dose e 10 vezes a dose. Ficava uma coisa bem legal, né? A gente notava uma diferença de crescimento gradual de 1 para 5 para 10. Agora, 30 dias depois, a gente já não consegue notar muita diferença entre 5 vezes e 10 vezes. Isso aqui eu fiz com uma erva, né, um hortaliça chamado chicória vermelha. Mas também eu fiz a mesma coisa para os pés de couve, que é uma outra hortaliça diferente. E está aqui, ó, uma vez a dose, 5 vezes e 10 vezes. E aqui aconteceu a mesma coisa. Agora, depois de 32 dias, a gente não nota muita diferença entre 5 e 10. Mas há 15 dias atrás, a gente notava, né, um patamar de crescimento diferente daqui, para cá e para cá. Então, é isso aí.